Olá, pessoal, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, sejamos todos bem-vindos. Mais um Construindo Pontes. E como eu disse para vocês, a gente sempre traz aqui alguma contribuição para que possamos, digamos assim, ajudar a você. E nós vamos aqui trazer um convidado dentro daquele quadro de gente que faz acontecer. Vocês já devem ter percebido, já deve ter seu quarto ou quinto programa nesse contexto, porque o que nós queremos é o seguinte, é trazer legados, experiências, cases, para que você possa seguir, possa te ajudar. Em síntese, nosso propósito aqui é ajudar você, tá bom? Nós vamos falar de um assunto que nós já tratamos aqui, mas é preciso falar de novo e é preciso trazer algumas experiências práticas. Como eu disse a todos vocês, a gente, além da teoria, faz muita diferença a gente fazer essa ponte entre teoria e prática. Por isso, lembre-se que nós temos todas as nossas pontes. E hoje, nós vamos estar falando mais uma vez sobre a questão da prevenção de acidentes. E ninguém melhor para falar com a gente como o nosso convidado hoje, que é o Ricardo da Direcional. Ricardo, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu tenho por hábito, viu, Ricardo? Eu não apresento ninguém, cada um se apresenta, fala o que quiser, então é para você ficar bastante à vontade. E como já disse para você aqui nos bastidores, nosso objetivo é ouvir o que você está fazendo junto com a tua equipe. Eu sei que você, como gerente de uma área tão sensível como essa, que é, para quem não conhece, gente, segurança, higiene e medicina do trabalho, e ainda tem aí um tal de NR1 que chegou, que o Ricardo vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, mais um para cuidar do quê? Da questão da saúde mental dos trabalhadores. Então, se não tinha o aspecto físico, agora tem o mental também. Agora o time ficou completo. Mais uma vez, Ricardo, obrigado pela sua presença. Francisco, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Sei que é um momento ímpar para a gente poder transmitir conhecimento. Eu acho que isso é o que traz valor, propósito na nossa vida, né? Bom, eu sou o Ricardo Anjos, como eu sou conhecido. Ricardo Anjos é bem sugerido. Bem sugerido, né? Se eu falar o nome completo ainda, fica até mais bacana. Ricardo Acácio Santos Anjos. Olha, repete, por favor. Ricardo Acácio Santos Anjos. Olha só. Gente, olha, não é qualquer hora que a gente tem um personagem desse aqui, não. Então, vamos ouvir esse rapaz hoje aqui, tá bom? Bom, eu sou cristão, sou pai do Álvaro, de 8 anos, marido da Rubi. Eu já estou na área de saúde e segurança do trabalho. Esse ano de 2026, completo 30 anos atuando dentro da área de saúde, segurança e meio ambiente. Uma área a qual eu me identifiquei, né? Sou engenheiro civil de formação, engenheiro ambiental e engenheiro de segurança também. Enfim, queria que você realmente ficasse bastante à vontade e queria também te permitir que você falasse um pouquinho de onde você trabalha, como é que você atua, tá bom? Joia. Hoje eu estou como gerente nacional da Direcional, né? Uma das maiores companhias, uma das maiores construtoras do Brasil, né? Hoje nós estamos atuando em 8 estados, mais o Distrito Federal. Eu coordeno uma equipe multidisciplinar, né? De técnicos, analistas ambientais, médicos do trabalho. Então, com uma atuação hoje praticamente em quase todo o país. Hoje nós temos cerca de 12 mil trabalhadores dentro da Direcional, diretos, né? Tem muito mais do que isso, porque a gente tem os terceiros também nessa proporção. Você falou muito rápido. Quantos funcionários vocês têm hoje? Nós temos mais de 12 mil colaboradores. 12 mil. Isso. Então quer dizer que você cuida de 12 mil famílias indiretamente. Bem dessa forma, né? Bacana. São 12 mil vidas que nós temos diretamente dentro do nosso canteiro, né? Em qual eu divido com o nosso time da área de saúde, segurança e meio ambiente, a nossa responsabilidade. Porque não é... Segurança hoje é muito... Ainda tem essa confusão de achar que é só EPI, né, Francisco? Sim. Muito comum, quando se fala de segurança do trabalho, as pessoas assimilam burocracia, atendimento de requisito legal, checklist, fiscalização e EPI. Ela é muito maior do que tudo isso, né? Quando a gente fala sobre gestão de riscos dentro de uma companhia e quando a gente fala sobre vidas, a gente trabalha com o maior ativo de qualquer empresa, pessoas. Sem dúvida. Se a gente não cuida de pessoas, não tem mobilização da empresa. Ô, Ricardo, quando a gente entra nessa linha, e eu mexo com o meio corporativo já há mais de 40 anos, a gente sempre diz o seguinte, se a cabeça pensante não deixar fazer, dá ruim. Conta para nós como é que essa questão da governança na Direcional, e eu sei, eu já passei por isso, não é fácil conscientizar. Mas quando há uma conscientização nas lideranças principais da empresa,
me parece que facilita nosso trabalho para baixo. Conta para nós a tua experiência aí na Direcional, por favor. Esse é um ponto super importante, né? Não adianta você querer fazer nada na base da pirâmide. Você tem que trabalhar, né, com a alta direção. Eu comento com o meu time que nós precisamos convencer mentes e corações todos os dias. Bom, mas como é que vocês levam isso na prática? Porque aqui em São Paulo, na época que eu comecei a mexer com isso, e olha, eu comecei a mexer em segurança do trabalho na época do ministro Murilo Macedo. Muitos aqui não eram nem nascidos ainda, viu? Ó, e os caras aqui em São Paulo, vinham lá do Norte e Nordeste, os caras usavam o capacete, não era para colocar na cabeça não, era para tomar água. Como é que está isso agora, Ricardo? Bom, hoje é óbvio, né? As empresas, né, elas não acontecem as coisas do nada. Nós precisamos ter planejamento. O principal ponto, né, para todos os efeitos da segurança, e eu entendo muito dessa maneira, Francisco, tudo precisa ter um planejamento. Você precisa alinhar todos os fatores, desde o orçamento até de como você vai implementar cada estrutura, para que você possa ter uma implementação de qualquer medida de maneira aderente. É óbvio que só o planejamento não vai ser o suficiente. Nós precisamos mobilizar lideranças. Se eu não tiver uma capacitação do time, e aí eu estou falando alta liderança, média liderança, se eu não tenho uma capacitação dessas pessoas, eu não consigo transformar conduta, comportamento em cultura, que é um dos principais viés nossos. Hoje, dentro da Direcional, nós alicerçamos as estruturas de SSMA em 3 pilares: projeto, processos e pessoas. Então, eu preciso desenhar bem o projeto, estruturar o procedimento daquele projeto. Então, se nós vamos implementar uma medida de segurança, como até a própria NR1, que é uma nova ferramenta, um novo requisito legal, eu preciso estruturar esse projeto. Estruturamos o projeto, nós precisamos desenhar ele. O desenhar é o procedimento. Como é que isso vai se operacionalizar dentro de 8 estados? É como você estava dizendo, Francisco. São 14 Brasil diferentes, né? E é isso mesmo. São 8 Brasil. Se eu não tiver um procedimento bem estruturado, eu não consigo ter o engajamento e a uniformidade que a empresa precisa. E os DDS, eles são fundamentais dentro da nossa operação, né? Ali que a gente consegue trazer informações do acontecido, do que precisa ser ajustado, de algum comportamento, de ajustes, e a gente promove isso em todos os nossos canteiros. Quando você fala promove, o que na prática vocês fazem que poderia servir de exemplo para quem está nos ouvindo? Hoje nós temos algumas estruturas que a gente fala do projeto, né? O projeto são campanhas. Tá. Então, mensalmente, nós temos as campanhas que estão procedimentadas, o que cada equipe tem que falar. Fala dessas campanhas, dá um exemplo de uma, o mais que você queira, porque eu queria que a pessoa assim, pô, como é que o Ricardo e sua equipe, a Direcional, está fazendo? Então, o empreiteiro que está nos ouvindo, ele tem a equipe dele, e é bacana ele te ouvir o que você está fazendo, quem sabe ele segue, isso já deixa a gente bastante feliz. Eu vou dar um exemplo, nós temos a campanha de abril, né, que é o Abril Verde, que a gente fala, tá. Prevenção de acidentes. Eu vou usar essa como exemplo, 2 campanhas que a gente entende que é muito importante. Nós temos uma campanha que é feita em fevereiro e essa de abril. Você trabalhar em cima dessa de abril, que é o Abril Verde. Nós precisamos enxergar todos os nossos indicadores, seja eles de acidente, de quase acidente, do absenteísmo, para que a gente possa transmitir isso em condutas orientativas, para que o meu público local, de cada canteiro de obra, receba a informação de como prevenir esse acidente. Então, a gente monta essas campanhas mensais, estruturando quais são as ações que eles precisam incorporar. Às vezes, nós estamos com um problema de falta de um uso de EPI, às vezes a gente está com um problema de falta de seguir um procedimento de uma maneira mais integral. Então, a gente trabalha esses temas de acordo com esses indicadores que nós temos interno. E cuidando do ser humano, aí eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas queria te ouvir como é que você está vendo e como é que vocês estão fazendo para poder conscientizar o nosso pessoal, o pessoal de vocês e todo mundo que atua no setor, sobre a questão da NR1. Eu queria só lembrar que a NR1, você mais do que ninguém em sua equipe, sabe que ela traz aí um cuidado com a questão da saúde mental. Mas o que me chama a atenção, Ricardo, é que assusta a gente um pouquinho. Como é que nós vamos lidar com isso? Eu vou te dar um dado, pelo menos que me informaram, e eu acredito que seja real. As 2 maiores causas de afastamento no trabalho hoje, de maneira geral no Brasil, a primeira delas, ansiedade. A segunda, depressão. Opa! Aí vem a NR1 e diz o seguinte, olha, tem alguns outros assuntos aqui que vocês vão ter que cuidar, mas
todo ele gera numa direção que, na minha opinião, ela é, digamos assim, um único caminho, que é gestão de pessoas. Então, como é que vocês estão trabalhando a preparação das lideranças de vocês? E, enfim, primeiro eu queria te ouvir o que é que você acha da norma, é isso mesmo, não? Faz sentido, dá para implantar, não dá? E depois eu queria te ouvir como é que você está trabalhando a cabeça dos líderes aí da direcional. Perfeito. Francisco, é um tema novo, que ainda existe muita subjetividade. A gente tentou sair da subjetividade de alguns aspectos e concentrar ela em todas as condutas que interferem na relação de trabalho. O primeiro ponto, a gente tem que parar de pensar no trabalhador como o indivíduo fragilizado, quando a gente fala sobre a NR1. Né? A gestão, né, quando a gente fala NR1, como a gente sinalizou aqui no início da nossa conversa, a gente já tratava sobre os riscos ocupacionais, que é os físico, químico, biológico, e a gente tem que tratar agora também os fatores psicossociais, né, na mesma importância. A gente tem que trazer essa mesma relação para a gestão dos riscos ocupacionais da empresa. E dentro dessa premissa, para implementação, acho que é uma norma super válida, né? Eu acredito muito no potencial dela, tenho certeza que ela vai trazer benefícios para todas as empresas. O que a gente precisa é quebrar paradigmas. Parar de olhar que a gente vai ter que olhar a fragilidade do indivíduo e olhar para que a condição do trabalho que nós estamos oferecendo que está impactando na vida dessas pessoas. É isso que nós precisamos olhar. E quando a gente fala da NR1, a estruturação nossa dentro da direcional, ela é em 4 mãos. Nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar. Hoje, então, eu tenho o DH junto comigo, eu tenho a gestão operacional, eu tenho o setor de compliance da companhia, eu tenho o jurídico. Então, não adianta achar que só o SSMA, né, só a segurança do trabalho vai executar algo. Ela é o cara, né? A segurança é quem vai puxar o carro, vamos dizer assim. Mas ela é eu vou te interromper, Ricardo, porque eu vejo isso muito, e aí me perdoe quem está fazendo besteira, porque eu tenho que falar mesmo, eu não consigo entender isso como uma coisa normal. Nós temos os PCMATs da vida, né? E eu e você e a torcida do Corinthians sabe do que eu vou dizer aqui agora. Muito faz de conta. Muita gente pinta papel. Cara, será que não vai pintar também a NR1? Não, esse é um grande viés que nós temos, nós profissionais da área de saúde, segurança e meio ambiente, nós temos que cuidar para que isso não vire mais um documento de gaveta. Isso é fundamental, porque quando a gente vende isso de uma maneira assertiva, quando eu trago pessoas de diversos setores para tratar sobre o tema, eu consigo mostrar para a alta direção, que é quem precisa enxergar as diretrizes que vão ser tratadas, como valor. Se eu não colocar isso como valor, a gente vai matar, vai criar um náufrago ali, exatamente um outro documento de gaveta. E é isso que nós não podemos fazer. Quando a gente para de tratar a fragilidade do indivíduo e enxerga que, quando nós estamos falando de fatores de riscos psicossociais dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, nós estamos falando exatamente, por exemplo, de uma atividade mal planejada, um excesso de trabalho sem estrutura. Então nós estamos falando de uma comunicação falha, são pontos que estão relacionados que a gente acaba gerando um problema com aquela população de um determinado setor. Primeiro ponto, né? Comunicação efetiva, transparência com todos que estão envolvidos, que tomam a decisão para que a gente possa implementar as ações de uma maneira clara, objetiva e sem firula. Então, eu entendo você. Olha, eu vou te interromper porque isso para mim, cara, é muito importante. Você tocou no assunto comunicação, né? Eu vou dizer, estou afirmando para você há 48 anos que eu afirmo isso. Eu não sei qual é o primeiro problema da humanidade, mas o segundo eu tenho certeza, é comunicação. Aí eu pergunto, Ricardo, como é que a gente faz uma boa comunicação eficaz? Como é que a gente faz essa informação chegar na ponta de uma maneira fidedigna? Porque eu e você sabemos, quando a gente fala de comunicação, você tem um emissor e um receptor. Isso. Cara, e essa ponte aqui, ela nem sempre acontece. Como que vocês estão fazendo na prática para garantir que essa informação chegue na base? Eu queria que você tentasse deixar aí um modelo para quem quiser estiver te ouvindo. Ó, a direcional faz assim. Eu não sei se dá certo, mas para eles dá. Vamos ouvir o Ricardo. Tem algumas estruturas importantes dentro da direcional hoje que eu acredito que é o que traz valor para a gente conseguir implementar. Uma delas, existe um comitê de pessoas.
Como? Um comitê de pessoas. Comitê de pessoas é que nós, os diretores, junto com a turma do DH nosso, trata sobre pessoas. Ok. O que nós precisamos estruturar, o que precisamos evoluir, o que está acontecendo com o clima organizacional nosso. Então, se nós já temos um comitê tratando desse sistema de pessoas com alta direção, a gente já tem um espaço ganho aqui, né? O outro ponto é o desdobramento em escalas. Não basta eu ter alta direção comprando a ideia se eu também não criar reuniões periódicas de governança. Então, o desdobramento disso vem em cadeia. Hoje, então, nós temos algumas reuniões periódicas, né, sacramentadas, que não, todo mundo tem que participar, realmente acontece, tem efetividade, a diretoria presente, onde nós desdobramos os temas relevantes, as implementações, os ajustes que todos precisam corrigir. E como a gente tem um acompanhamento por indicadores, cada direção, cada regional, com as suas lideranças, eles têm que reportar essas evoluções. Então, hoje, a direcional não olha apenas o custo, a qualidade do produto, a evolução no tempo da sua construção, do seu produto, mas ela olha esses indicadores hoje de segurança, saúde e meio ambiente como uma premissa. O ponto fundamental, estruturou, que tem que ser implementado, virou um procedimento, isso é cascateado para as outras lideranças. Eu gosto da ideia que você fala, que vocês fazem reunião para poder levar a informação e fazer o envolvimento das pessoas. Além de reunião, tem algum outro canal? A pergunta é o seguinte, quando a gente fala de comunicação, você tem hoje desde as comunicações internas, a quadro de avisos, você tem palestras, você tem... o que vocês usam isso? Porque é escrita, é falada, é vídeo? O que funciona? O que dá certo? Eu vou até aproveitar esse gancho, Francisco, porque nós temos um outro público também que não é só a nossa população, nós temos os terceiros. Nós temos um empreiteiro que trabalha conosco, que são grandes parceiros. Eu sei disso. Esses fornecedores, né, a gente precisa olhar para eles também. Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar o que nós fizemos com eles, né? Nós temos um sistema interno que a gente chama de GDR, que é onde eles postam as informações de documentação para poder entrar no nosso canteiro, e é um meio de comunicação ali. Então, ali sai um alerta para todos os nossos fornecedores, o nosso suprimentos também soltou um alerta para todos os nossos fornecedores, nós montamos uma agenda de treinamento e orientação para que esses fornecedores também recebam as mesmas diretrizes. Por mais que eles tenham a equipe de segurança deles, as empresas que prestam serviço para eles, a gente não pode deixar eles de escanteio. Claro. Então, a gente utiliza-se de todos os artifícios que nós temos internamente, além, né, comunicação da intranet, dos folders nos nossos canteiros, existe a comunicação interna nossa, tem um e-mail corporativo que elas colocam as delegações dos principais recados de ações para as companhias, para toda a companhia, para nivelar a informação. Para não ficar, por exemplo, Manaus de um jeito, Fortaleza de outro, e o São Paulo aqui, Sudeste, com informações divergentes. Quando você tocou na figura do empreiteiro, né? Para quem não conhece, gente, o empreiteiro é o que eu chamo do pequeno construtor. Assim, para vocês terem uma ideia, hoje a nossa maior mão de obra está sobre a responsabilidade e a construção desses profissionais, que são engenheiros, mestres de obra encarregados, que se tornaram empresários e que estão tendo sucesso e andando. Mas vem uma pergunta, Ricardo, eles conseguem levar essa informação para baixo? Porque o cara tem uma exigência, mas eu e você sabemos que se não houver, como você mesmo falou, uma determinação de cima para baixo, o pedreiro de um empreiteiro qualquer, ele não vai também dar tanta atenção só porque o teu técnico ou engenheiro de segurança. Eles vão até entender que você ali é meio que um pentelho na vida dele. Desculpa a expressão. Como é que vocês estão fazendo com que o empreiteiro leve isso para a base? Hoje o primeiro passo é a gente garantir que ele execute a ferramenta do inventário de risco. Isso que nós queremos nesse primeiro momento. Porque para nós também, nós precisamos entender o que vai acontecer com esses empreiteiros. É óbvio que nós estamos fazendo um mapeamento de toda a companhia e o primeiro passo nosso, nesse momento, é exatamente fornecedores,
da Direcional, eu preciso que vocês entendam a norma, estamos aqui, colocamos a nossa equipe interna para orientar vocês, tirar as dúvidas, mas a partir de tal data nós temos a obrigatoriedade de vocês subirem esse documento no nosso sistema para que vocês possam entrar no nosso canteiro. Então isso é uma restrição que cria uma obrigação. Bacana. Muito bom. Gente, deixa eu falar um negócio aqui para vocês que é importante. Nós poderíamos ficar aqui algumas horas falando sobre o assunto, sobre a Direcional, que é muito boa. Nós estamos falando de uma empresa que tem aqui 12 mil trabalhadores, 12 mil famílias, que está em 8 estados, que já fez aí mais de 240 mil unidades. Então, nós estamos falando de uma empresa que tem, como eu costumo dizer, uma estrutura robusta, não só a questão da geração de emprego, mas toda a questão de segurança. E vocês observaram que o Ricardo trouxe uma mensagem que eu gosto muito, ou seja, segurança e medicina do trabalho dele está dentro dos processos executivos. E é isso que dá certo, porque na hora que eu vou executar, tem a IT, ou a instrução técnica, a orientação, que traz o quê? Qual é a medida de segurança que eu tenho que ter para eu executar aquela tarefa ou aquele processo construtivo. Além disso, eles têm toda uma estrutura de apoio, tem uma equipe, isso tudo faz todo sentido. Tem uma comunicação em cadeia, que isso é muito legal. Então, ou seja, são experiências interessantíssimas que vale a pena ouvir. Depois, quem só procurar nossa equipe, eu vou pedir ao Ricardo para que ele possa ficar disponível para quem quiser fazer algum benchmarking. Isso nos ajuda a divulgar essa coisa toda. Mas também queria dizer para vocês que nós, com essa preocupação, no sentido de, tudo que eu vou dizer, você entra lá na nossa plataforma, como todo mundo já conhece, Francisco Construindo Ponte /pílulas, o que vai estar lá? Várias pílulas, nota 10, sobre a questão da NR1. A você empreiteiro, a você empresário, a você trabalhador, vai lá e verifica qualquer liderança, é coisa muito simples. Nós tratamos desde a questão do assédio moral, que a gente sabe que isso é uma vergonha e não deveria ter, mas tem. Isso tem a ver com a questão das lideranças, tem a questão da sobrecarga, tem a questão da administração de conflito, tem a questão de construir metas. Gente, não tem jeito da gente não olhar. E o que eu estou dizendo para todo mundo, e o Ricardo deixou isso aqui muito claro para nós, NR1, gente, faz parte do elemento humano, é uma coisa que sempre existiu, só que agora nós temos uma norma para nos alertar. E eu acho que faz sentido você olhar isso com todo carinho. Tá bom. Ricardo, eu queria agradecer a tua participação e agora eu tenho que abrir aí para você fazer tuas considerações finais e fique à vontade para, se você quiser falar algum exemplo, mas também deixar alguma mensagem, não só para o trabalhador, para o pessoal da área de segurança, para os técnicos, para os médicos, para engenheiro, enfim, queria que você deixasse para nós aí, você como, vamos chamar assim, né, sem querer criar nenhuma polêmica, mas como um homem de segurança, como é que você pensa e o que é que você pode contribuir para quem está nos ouvindo? Francisco, me coloco de pé e à ordem para quem precisar, pode me acionar, fiquem à vontade, né, contem comigo aí para poder esclarecer qualquer dúvida ou colaborar aí na composição de qualquer informação. Acho que a recomendação: ninguém faz nada sozinho. Segurança precisa entender isso. E não parar a divisão de nós contra eles e eles contra nós, porque isso dentro da área de segurança sempre existe. Sabe? Produção, segurança. Não. Nós temos que unir corações, pensamentos, para que a gente possa fazer as coisas dar certo. Eu falo para o meu time que eu acordo todos os dias pensando em como fazer as coisas acontecerem da melhor maneira para que as pessoas retornem para suas residências melhor do que eles chegaram no nosso dia. Esse é um grande propósito, eu acho que nós temos que colocar, nós que se envolvemos com a área de segurança do trabalho, que nós cuidamos de vidas, né? É um grande propósito. Cuidar de pessoas é isso. Bacana, amor. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E o Ricardo fechou a fala dele dizendo assim, então, gente que faz acontecer. É isso mesmo, esses acontecimentos é o que faz a gente prevenir acidente. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Abraço. Pessoal, conforme combinado, eu falei que eu ia pedir para o Dr. Igor fazer para nós pílulas da saúde da mulher, ok? Vamos ouvir mais uma? Endometriose é uma doença ginecológica extremamente comum, que tem sido mais falada e divulgada nos últimos tempos e que afeta pelo menos 10 a 15% de todas as mulheres. Por que é um assunto tão importante? Porque muitas mulheres sofrem com isso e demoram muito tempo para conseguir fazer o diagnóstico.
mesmo no meio médico, até dos ginecologistas, hoje até que é um tema um pouco mais conhecido, mas ainda assim a maioria dos ginecologistas gerais não sabe identificar e como fazer o diagnóstico preciso da endometriose. Quem é a mulher que deve se preocupar com isso? A que sente os sintomas principais de dor, é o mais comum. Então são mulheres que têm cólicas menstruais intensas ou muito intensas, ou até incapacitantes, aquela mulher que deixa de trabalhar e ir para a escola por causa de cólica menstrual. Muitas vezes acontecem também dores pélvicas, tipo cólica, fora dos períodos menstruais. A dor nas relações, principalmente uma dor muito característica que ela é sentida no fundo do canal vaginal, é pior em algumas posições, quando parece que toca um ponto doloroso. Mulheres que sentem isso precisam investigar a endometriose. E aí entra um ponto muito importante, que o diagnóstico não é feito por exames tradicionais. Então, no mundo todo está cheio de mulheres que passaram por vários profissionais, fizeram um monte de exames simples, ultrassom transvaginal convencional ou até ressonância magnética não especializada e não faz o diagnóstico. Então, essa é a mensagem principal. Suspeitar quando tem cólicas intensas, dor na relação sexual e procurar um profissional qualificado, um especialista nessa área. Por quê? O exame de imagem, hoje a gente sabe que faz toda a diferença. No passado, se falava que para fazer o diagnóstico confirmatório da endometriose precisava de cirurgia. Hoje, com o avanço da radiologia, a gente consegue fazer um diagnóstico muito preciso de endometriose por exame de imagem, que geralmente é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, mas não é só o preparo, tem que ser feito por um ultrassonografista experiente, ou a ressonância magnética, também especializada. E por fim, um outro assunto importante relacionado à endometriose é a infertilidade. Mulheres que têm dificuldade para engravidar, podem ter endometriose como uma das causas possíveis, é um grande fator de infertilidade feminina e também é um outro tema importante para as mulheres ficarem atentas, principalmente se além da infertilidade tiverem esse tipo de dor.